Morgana e Gwynethar, a jornada individual e comum. Pesquisa realizada por Daniela Santiago de Vasconcelos e Maria Luísa Fonseca Ribeiro e orientada por Regina Helena Ures Cabreira. Esta apresentação foi realizada no Grupo de Pesquisa de Literatura em Língua Inglesa e consiste em introdução, fundamentação teórica, metodologia, considerações finais e referências. Nessa pesquisa, estudaremos a lenda do Rei Arthur com um foco nas personagens Morgana e Guinevere. Para isso, escolhemos a versão escrita por Marion Zimmer Bradley, a quadrilogia As Brumas de Avalon. A história do Rei Arthur é conhecida por muitos, porém escolhemos essa saga pelo enfoque nas mulheres na narrativa, seja quando contada pela mãe do rei, sua irmã ou sua esposa. Todas as mulheres, ou pelo menos as mais próximas a Arthur, têm voz na história. O foco será na tentativa de entender as jornadas de Morgana e Guinevere, opostas e paralelas. Ambas foram criadas em um meio religioso e preparadas para um casamento e um reinado. Vale mencionar que não trabalharemos com a saga inteira, somente com o primeiro e o último livro, para poder analisar a trajetória das personagens Morgana e Guinevere e tentar entender quais eventos dos dois livros intermediários contribuíram para a complementação da personalidade de ambas. Acreditamos que, para entender o papel e as ações de uma mulher na sociedade, faz-se necessário conhecer a formação do pensamento feminino que as rodeia. Sendo assim, decidimos analisar a influência das sociedades cristã e pagã da época arturiana, de modo a melhor compreender a perspectiva de personagens tão complexas. Como base para a análise do romance, a teoria de Todorov encaixou perfeitamente, uma vez que estamos trabalhando uma obra fantástica. De acordo com o teórico, o fantástico ocupa o tempo desta incerteza. Assim que se escolhe uma das duas respostas, deixa-se o terreno do fantástico para entrar em um gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso. O fantástico é a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais as leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural. Especialmente no caso de As Brumas de Avalon, a parte fantástica tem uma explicação, e esta é essencial em inúmeros aspectos da história, que é a religião. Logo, a saga passa de fantástica a maravilhosa, pois, segundo Todorov, ao finalizar a história, o leitor, se o personagem não o tiver feito, toma entretanto uma decisão, opta por uma ou outra solução, saindo assim do fantástico. Se decidir que as leis da realidade ficam intactas e permitem explicar os fenômenos descritos, dizemos que a obra pertence a outro gênero, o estranho. Se, pelo contrário, decide que é necessário admitir novas leis da natureza mediante as quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso. Passando para a questão do feminino, buscamos o apoio em Clarissa Pinkolas Tess, que diz que a mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher. Não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas na sua essência ela não muda. Ela é o que é, e é um ser inteiro. A ela também recorremos para estudar os arquétipos que surgiram na tradição pagã e aparecem claramente descritos na saga de Avalon, especialmente no trecho. Ela ainda não é uma donzela e eu não sou uma sábia, disse, mas nós somos as três, Igraine. Juntas formamos a deusa, e ela está aqui presente entre nós. Segundo Jung, seu precursor, o arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta. Após esse esclarecimento, Estes complementa os arquétipos ditados por ele, resgatando a tradição de crenças religiosas que originaram o conceito arquetípico, inclusive a pagã descrita em Brumas de Avalon com a deusa tríplice. O arquétipo da mulher selvagem pode-se chamá-la de psique natural. Na psicanálise, e a partir das suas perspectivas diversas, ela seria chamada de id, de self, de natureza medial. A metodologia deste trabalho se dá a partir de uma revisão narrativa. De acordo com Elias e Rotter, ela dá aos autores liberdade de fazer uma análise e uma interpretação de forma mais abrangente e crítica dos fatos.
à sombra de um ponto de vista teórico ou contextual. Por isso, escolhemos trabalhar apenas com Morgana e Guinevere e com os livros 1 e 4. Buscou-se também identificar como eram as personalidades de Morgana e Guinevere a priori de determinados acontecimentos, que as levaram a modificar seus jeitos de ser e de agir. A intenção da análise da saga é examinar como eram as personalidades de Morgana e Guinevere no começo da história e quais acontecimentos ao longo do tempo levaram ambas a adquirirem as características e incorporarem tais arquétipos que apresentam no final do livro 4. Morgana foi criada na ilha de Avalon, sendo muito fiel à deusa e aos seus ensinamentos, e estudava para ser a próxima Senhora do Lago. Sem saber, estava sendo preparada para um casamento com seu meio-irmão Arthur, no ritual de Beltane. Da mesma maneira, Guinevere cresceu em um convento, também sendo preparada para um casamento católico com Arthur. São jornadas parecidas em mundos opostos. Ambas acabam se apaixonando por Lancelot, e enquanto Guinevere tem inveja da liberdade e do espaço de fala de Morgana, esta segunda sente ciúmes de Lancelot e do poder que Guinevere tem sobre Arthur. Ambas estão constantemente desejando o que a outra possui, sabotando a si mesmas e uma a outra por conta disso. Passamos então à questão de como era a sociedade na qual elas foram criadas, em termos de pensamento, religião, liberdade e voz das mulheres, valores, entre outros. Nesse ponto entra a importância de Todorov na análise do romance. Se classificarmos tudo de surreal que acontece na história como fictício, perdemos parte do sentido de uma das questões mais essenciais da história, a religião. Como já vimos anteriormente, a teoria de Todorov classifica a saga como maravilhosa, pois a explicação dos fatos místicos que acontecem ocorre com a admissão de novas leis da natureza. Isso é um fator importante a se considerar, quando se percebe que mesmo os católicos acreditavam na magia da deusa pagã, mesmo que eles fossem contra isso. Eles reconheciam que esse poder existia, afinal política e religião se misturam de diversas formas ao longo da saga. Desde antes do nascimento de Arthur, o objetivo de Avalon era a união pacífica dos dois mundos, católico e pagão. Vemos em diversos pontos do livro em que Morgana demonstra um certo ressentimento em relação aos padres, por exemplo, mas ela sempre interrompe tais pensamentos mencionando o quanto Viviane trabalhou para a conciliação entre as religiões. A religião pagã tinha características mais flexíveis, como a presença da essência divina na natureza e nas pessoas, a figura feminina como sagrada, a ausência de pecado, céu ou inferno e maior liberdade ao reverenciar as forças naturais e a deusa. Enquanto Morgana cresceu trabalhando para esse objetivo, Guinevere cresceu aprendendo a odiar tudo que não fosse cristão. Há leves indicações que o paganismo seria mais tolerante que o catolicismo, uma vez que o catolicismo pode ser caracterizado por se opor aos princípios pagãos e estabelecer regras muito mais rígidas aos seus seguidores, especialmente para as mulheres, pois elas eram criadas para servir aos homens na sociedade patriarcal. Entretanto, a possibilidade de tal flexibilidade em relação ao cristianismo ser somente resignação disfarçada e a união das duas religiões fosse mais uma tentativa de evitar o desaparecimento por completo do paganismo. Precisamos também considerar que, além das influências externas, ambas são personagens complexas e nem sempre têm ações e pensamentos coerentes com o que se espera. A partir disso, vemos as ações mais marcantes delas e suas consequências, pois a história se dá mais pelos momentos de revolta que pelas vezes que elas seguiram plenamente aquilo para o que foram criadas. Por exemplo, Guinevere tem um caso com Lancelot, o qual ia contra sua religião e o casamento para o qual ela foi criada para consumar. O mesmo acontece com Morgana, quando ela descobre que estava sendo preparada para se deitar com seu irmão e ter um filho dele, ela vira as costas para Viviane e Avalon e segue seu próprio caminho. Intrinsecamente ligada ao que acabamos de analisar está a teoria dos arquétipos de Jung, que mencionamos no embasamento teórico. Clarissa Pinkolas T. se baseou nesta teoria, e também se utiliza da mesma crença de arquétipos que o paganismo, mencionada na própria obra Brumos de Avalon, como também foi mostrado anteriormente. Estudando os T's, podemos constatar que as mulheres representam alguns arquétipos ao longo da vida, e a ordem tradicional deles seria a donzela, a mãe e a anciã. Entretanto, por mais complexas que sejam os personagens Morgana e Guinevere, iremos analisar apenas um dos arquétipos que elas tenham apresentado,
ou seja, o principal, que mais lhes caracteriza. Sendo assim, temos a donzela, arquétipo desempenhado a priori por Gwynethar. Ela é aquela que ainda é inocente, deixa os outros tomarem decisões e ainda precisa aprender muito sobre o mundo. Ela é, no entanto, extremamente forte e resiliente, e conhecida não por lutar ativamente, mas por suportar muita coisa. Geralmente é a mulher jovem e solteira, porém essa é uma visão que representa mais a ideia conteudista dos arquétipos. Mesmo depois de se casar, Gwynethar continua assumindo esse papel passivo em sua própria vida e se deixando levar pelo pensamento embutido em sua mente desde cedo, poucas vezes arriscando uma opinião própria. Isso não a faz menos sábia ou forte, somente indica que ela não desenvolveu a proatividade necessária para passar a ser uma mãe ou anciã, por conta da sociedade em que foi criada. Da mesma forma, Morgana não é mais sábia em suas ações só por representar o arquétipo da anciã. Ela simplesmente assume um papel de maior domínio sobre seu próprio destino, além de ter sido criada a vida toda em um lugar onde ela poderia se expressar livremente e desenvolver um pensamento próprio. Vemos, porém, pelas consequências de suas ações, que ela não se encontrava completamente preparada para tanta responsabilidade e que tanto domínio, na verdade, não era necessariamente algo bom. As emoções controlam seus atos mais do que a razão, o que é típico de uma donzela, não de uma mulher já experiente. Entretanto, por ser descendente da Senhora do Lago, mesmo quando afastada de Avalon, ela assume o papel do arquétipo da anciã, apresentando a sabedoria para guiar outros nos caminhos de suas vidas. Agora para as considerações finais. Ao longo deste trabalho, buscamos entender em que gênero literário a saga se classifica e o porquê, de acordo com Todorov. Percebemos que o que dá o tom de maravilhoso à saga é a religião, e que está presente em todo o desenvolvimento das personagens trabalhadas nesse projeto, sendo ela, então, um ponto essencial na história do Rei Arthur. Estudamos também as semelhanças e diferenças entre Morgana e Gwynethar, e como a religião impactou na personalidade e nos arquétipos que ambas incorporaram ao longo de suas vidas. Morgana começa o livro seguindo o caminho da deusa, cumprindo com seu destino. Porém, a liberdade de escolha que lhe foi conferida pelo paganismo matriarcal obrigou a Senhora do Lago a omitir seu real desígnio de obter um filho com sangue cristão e de Avalon. Tal traição fez com que Morgana fugisse e não cumprisse sua sina. Todos os anos afastadas de Avalon fizeram com que sua personalidade amarga e vingativa se intensificasse, especialmente após a morte de sua mentora Viviane. Ela abusou do poder da deusa e, mesmo assim, não conseguiu cumprir com o objetivo maior, o de unir as duas religiões em paz. Gwynethar evoluiu muito através do contato com o mundo exterior ao convento onde foi criada. Suas decisões tornam-se mais experientes ao longo do livro. Seus conceitos de pecado, punição, Deus e fé são radicalmente modificados através da convivência em Camelot. E ela termina o livro um pouco mais tolerante em relação ao paganismo. Mesmo assim, algumas de suas principais ideias ainda continuam fervorosas sobre o cristianismo, tanto que no fim de sua vida, ela voltou para o convento de sua infância, trazendo o simbolismo de retorno ao ponto de partida. Morgana, do mesmo modo, retornou a Avalon para morrer, cuidando de seu irmão Arthur até o momento em que os dois desapareceram, do mesmo modo em que fazia quando eram crianças. Enquanto Gwynethar viveu e morreu como uma donzela, sendo passiva, Morgana viveu e morreu como uma anciã, vestindo ativamente o manto de Senhora do Lago, mesmo afastada de Avalon. Ao longo do tempo, seus caminhos se cruzaram inúmeras vezes, e os paralelos entre suas histórias são cada vez mais claros. Começam em lados opostos, ambas sendo preparadas para um destino que não queriam. Em seu fim, ambas tornaram-se pares em seus próprios mundos e terminam com uma trégua, compreendendo que elas eram mais amigas do que rivais. Gostaríamos de agradecer a nossa professora orientadora Regina Helena, bem como a Karine Santiago, Arthur Silva e Milena Dias, pela ajuda na apresentação aqui exposta. Essas são nossas referências que foram utilizadas na pesquisa e nossos e-mails de contatos para quem quiser conversar mais sobre o livro.